Quando o ódio racial se junta à ganância pelo dinheiro, a tragédia vem a galope. Numa sessão do Congresso, Bacon Rind, outro chefe Osage, declarou que os brancos nos empurraram para o fim de mundo, a parte mais árida dos Estados Unidos, pensando: vamos levar esses índios para aquele monte de pedras e deixá-los num canto. Agora que o monte de pedras valia milhões de dólares, ele disse: todo mundo quer ir para lá e pegar um pouco do dinheiro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse livro aqui, que se chama Assassinos na Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Criação do FBI, do David Grann. David Grann é um jornalista que escreve para a revista New Yorker e o livro saiu no Brasil pela Companhia das Letras em 2018, com tradução de Donaldson M. Garshagen e Renata Guerra. O livro voltou a ficar muito famoso nas últimas semanas, nos últimos meses, pela recente adaptação ao cinema feita pelo grande diretor Martin Scorsese, contando com um elenco de peso como Brendan Fraser, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Eu vi o filme recentemente. Scorsese é sempre Scorsese, entrega sempre coisas muito boas, diálogos, cenas, imagens, momentos muito bons, os atores também estão muito bem, mas não é do filme que eu vou falar aqui, e nem vou ficar estabelecendo comparações entre livro e filme, eu vou ficar aqui focado mesmo no livro. E se por acaso você ouvir um som de fundo, peço desculpa desde já, mas os vizinhos estão com um som super alto e é até compreensível. Eu estou gravando esse vídeo num sábado à tarde, então as pessoas estão querendo fazer festa, eu tô aqui gravando o vídeo, então vai ter que ser assim mesmo, porque o tempo que eu tenho pra gravar é esse. Whose land is this? My land. Os Osage, pessoal, são um povo nativo da América do Norte e sofreu com a colonização, assim como outros povos lá da América do Norte, como os Inuites, os Sioux, os Cherokees e também os povos nativos na América do Sul. Tem aqui uma comparação, também sofreram com o genocídio, né, do homem branco vindo da Europa e todos os efeitos da colonização. Não bastasse isso, eles viviam em um local fértil, onde o povo deles historicamente morava, e eles foram sendo empurrados com o crescimento dos Estados Unidos, ali das 13 colônias, foram adquirindo mais territórios, eles foram empurrados para um local montanhoso, pedregoso e infértil. Ali talvez eles encontrassem finalmente a paz e os homens brancos deixassem eles em paz, já que aquela terra não tinha nenhum valor. Mas isso mudou de repente. O homem branco realmente não tinha interesse. O verbo está no tempo correto. Mas passou a ter, porque foi descoberto petróleo nas terras dos Osage. E foi descoberto em enorme abundância. Ou seja, do dia para a noite, os Osage passaram de um povo explorado e pobre à população mais rica dos Estados Unidos. E tem mais, chegaram a ser a população com a maior renda per capita do mundo. E eles passaram então a receber royalties pela exploração desse petróleo e de repente eles passaram a viver com muito dinheiro, muitos milhões de dólares, construíram casas grandes, tinham carros, inclusive funcionários, muitos deles brancos. Isso ali na década, final da década de 10 e início da década de 20, 1920. Mas aí já viu, né? Vamos deixar essas pessoas diferentes prosperarem? Imagina, vamos dar um jeito de acabar com eles. Uma morte misteriosa acontece com Osage, que parece ser algo bastante isolado e até se duvida que tenha sido de fato um crime. Até que aparece uma segunda morte, uma terceira morte, e eles começam a se dar conta que estão sendo paulatinamente eliminados da face da Terra. É a partir então desse fato, ali nos anos 1920, nos Estados Unidos, é que o livro parte em uma investigação muito bem feita, um trabalho de pesquisa desse autor magnífico que nos traz um panorama imenso sobre várias instâncias que interferem
nessa história e que trouxeram uma página muito sangrenta para a história dos Estados Unidos e do mundo. E as primeiras investigações acabam não dando muito certo, porque elas acabam esbarrando numa estrutura muito corrupta e que se defende muito bem e não consegue deixar com que as pessoas, os investigadores de fato, cheguem aos acusados, né? Tá todo mundo ali com a mão muito suja. Então essas primeiras tentativas acabam não dando em nada. E só começa a surtir efeito de fato quando o recém-fundado Bureau of Investigation, que era um escritório federal de investigação, acaba assumindo, então, essas investigações. E esse Bureau of Investigation, gente, vem a ser, no futuro, o que seria o FBI. Esse foi um dos casos, inclusive, depois que foi resolvido, né, depois que os culpados foram pegos e foram presos, foi um dos casos que ajudaram a alavancar essa áurea do investigador do FBI, e o FBI passou a ter o status que ele tem hoje. Ajudou a corporação a se consolidar como um órgão federal e que está acima das polícias estaduais, que eram independentes e tinham autonomia. Então o FBI passa a ser mais importante e a interferir nessas localidades. O livro é dividido em 3 grandes partes, gente. A primeira a gente vê focado mesmo na história do povo Osage e também de alguns personagens especificamente. A gente vai ter ali principalmente a Molly Burkhart, que a partir dali da Molly e da família dela é que muitos crimes acontecem e a investigação parte. Ela acabou sendo uma das pessoas mais conhecidas dos Osage justamente porque muita coisa aconteceu no seio da família dela. Inclusive, essa primeira parte do livro se chama Uma Mulher Marcada. Só para situar vocês, gente, eles estão ali localizados no condado de Osage, no estado do Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem procurar aí em mapas na internet, vocês vão achar ali nessa região, nesse condado de Osage, no estado do Oklahoma. O livro conta, inclusive, com um mapa e as cidades principais onde se passa a história ali é a cidade de Pawhuska e Fairfax. A segunda parte, intitulada O Investigador, vai focar mais na figura do Tom White, que foi o investigador designado pelo J. Hoover, o chefe do FBI, para conduzir as investigações ali no condado. E a terceira parte, chamada O Repórter, foca justamente no escritor, o David Graham, e nas pesquisas que ele foi fazendo ao longo dos anos para chegar, então, justamente nesse formato final do livro. Isso não quer dizer que as partes sejam estanques, que falem especificamente de cada um, mas apenas dão um foco maior em cada uma dessas 3 figuras. E a desconfiança de que eles estão sendo sistematicamente assassinados acontece justamente com a morte de uma das irmãs da Molly Burkhart, que é a Anna. Ela acaba morrendo, acharam o corpo dela perto de um rio alguns dias depois, com um tiro na cabeça, embora não encontrassem a bala, né? A bala não atravessou, mas também não acharam a bala, e ficou por isso mesmo. Só que as investigações começam a acontecer porque outras pessoas passam a morrer também. Então é a partir da Molly, do que acontece com a Molly, que as investigações vão acontecendo, sobretudo porque as pessoas vão percebendo que eles estão sendo mortos, e mortos de maneiras muito distintas. Não é só, de fato, um assassinato com arma de revólver, mas há outras maneiras de matar esse povo. Algumas pessoas adoeciam, pessoas que eram saudáveis adoeciam de repente e morriam. E essas pessoas eram enterradas a toque de caixa, sem dar uma causa de fato para a morte, sem que haja um laudo dizendo por que de fato que elas morreram. Outras precisavam tomar alguns medicamentos durante muito tempo, e esses medicamentos acabavam levando essas pessoas à morte. Sem contar que algumas pessoas bebiam, enchiam a cara e morriam de bebedeira, mas o número de pessoas que morriam de bebedeira cresceu muito. E começou a desconfiar então que esses medicamentos ministrados a essas pessoas e as bebidas que essas pessoas bebiam estavam, na verdade, cheias de veneno. E foi isso que matou muita gente e que muito provavelmente não entrou nas estatísticas oficiais
porque, inclusive, o próprio corpo médico estava comprometido, subornado pelos poderosos do local. Esse período, gente, que durou oficialmente entre 1921 e 1906, foi chamado de o Reinado do Terror. Mas há indícios, a partir das pesquisas do autor, que essas mortes sistemáticas começaram de fato ali pelo menos uns 4 ou 5 anos antes e continuou 4 ou 5 anos depois de o principal responsável ser pego. Isso mostra que não existia apenas um foco. Eles prenderam de fato a pessoa mais importante desse esquema, mas existiam vários núcleos que estavam com o objetivo de fato de acabar com os Osage e assumir então a fortuna deles. Isso acontecia de muitas maneiras, gente. Muitos homens brancos casavam com mulheres Osage e vice-versa, né? Mulheres brancas também casavam com homens Osage e muitas vezes, logo depois, menos de 1 ano, 2 anos depois, os Osage faleciam e essas pessoas recebiam, então, passaram a ser herdeiros da fortuna, já que às vezes não tinham filhos. E em muitos casos, essa violência sistêmica do Estado, inclusive ajudou, porque passou a ter uma lei em que identificava-se que alguns Osages, por não terem sido criados na cultura do dinheiro, porque a cultura deles era diferente, eles não sabiam administrar o dinheiro. Então, passaram a designar uma pessoa branca como curador do dinheiro, uma pessoa que seria um administrador, digamos assim, da fortuna dessas pessoas. E às vezes esses curadores tinham 7 ou 8 pessoas das quais eles cuidavam da fortuna. Eles superfaturavam compras para desviar dinheiro e às vezes uma pessoa que tinha 8, 10, 15 pessoas das quais ele cuidava do dinheiro, 6, 7 morriam misteriosamente, ou seja, eles estavam de fato sendo assassinados. A corrida pelo petróleo foi muito mais mortífera e muito mais forte do que a própria corrida do ouro na Califórnia no século anterior e causou muito mais mortes, porque principalmente não se aceitou que os nativos americanos pudessem enriquecer. E eu vou ler um trechinho agora para mostrar como essa inveja, na verdade, guiou esse ódio contra eles. Um número cada vez maior de americanos brancos expressa seus receios quanto à riqueza dos Osages, uma indignação alimentada pela imprensa. Os jornalistas contavam histórias quase sempre bastante exageradas sobre Osages que descartavam pianos de cauda no gramado ou trocavam de carro ao ter um pneu furado. Segundo a revista Travel, o índio Osage é hoje o príncipe dos esbanjadores. Comparado à sua imprevidência, o filho pródigo não passava de uma pessoa frugal e afeita a ninharias. Uma carta dirigida ao editor da revista semanal Independent refletia esse sentimento, referindo-se aos Osage típico como um sujeito imprestável que enriquecera só porque o governo desastradamente o fixou numa terra cheia de petróleo que nós, brancos, desbravamos para eles. Ou seja, né, gente, quer dizer, já vem a colonização europeia e empurra o nativo para um lugar. Já dizima. E aí quer tomar as terras férteis deles. Empurram essas pessoas para uma terra infértil. Nessa terra infértil descoberto um petróleo. E eles querem, de alguma forma, se aproveitar disso, se apropriar da fortuna deles. E chega um momento que eles querem realmente matar, dizimar, porque eles querem pegar o dinheiro. Sem contar que antes teve a questão da curadoria, ou seja, é uma sucessão sistêmica, né, de autorização de morte e de chacina em relação a esse povo Osage. Spoiler não é uma coisa que atrapalha, gente, porque isso aqui é uma história real, você pode encontrar em qualquer lugar informações a respeito dessa história. Mas quanto menos você souber a respeito, é melhor, sobretudo de alguns peões desse jogo, sabe? Então eu não vou dizer quem aqui arquitetou, quais são os grandes vilões disso tudo. A gente sabe que há uma violência sistêmica
O Homem Branco, é claro que é o grande culpado, mas os personagens, de fato, que vão aparecer aqui e que vão intervir de maneira direta, eu prefiro não falar no vídeo, porque assim talvez te ajude a ler e ter uma certa surpresa. Mas, repito, spoiler não é algo... Se você viu alguma informação antes, se você leu alguma coisa a respeito antes, isso não vai atrapalhar a leitura do livro, porque é um livro deliciosíssimo e muito bem construído. Confesso só que acho um problema ter tanta gente, é tanto nome, mas assim, não tinha como, né? São pessoas reais, ele tinha que dar conta de falar dessas pessoas. Então, assim, muitas pessoas, às vezes é difícil lembrar o nome. Mas temos que dar mérito pro autor, porque ele consegue dar profundidade para essas pessoas. Ele não simplesmente joga os nomes. Pelo menos do núcleo principal, ele dá uma profundidade, ele vai explicar a história pregressa dessas pessoas e vai, né, dar todo um caminho mostrando como eles chegaram até ali. É claro que às vezes a narrativa pode se perder em pormenores, né? Você pode dizer, nossa, mas isso aqui não tem nada de fato importante para a narrativa. Em alguns momentos eu acho que funciona muito bem, então vale sim a pena. Mas às vezes é um pouquinho confuso, sobretudo nas questões das leis, quando os Osage, quando é considerado terra deles, quando eles podem vender a propriedade, se teve momentos que passam a compreensão de uma terra coletiva para o pertencimento individual de cada Osage. Essa parte, essa explicação fica um tanto confusa. Então talvez seja o único senão aí do livro. E esse título estranho, Assassinos da Lua das Flores, né? Você fala assim, mas eu pelo menos quando vi pela primeira vez, pra mim era estranho. Porque pra mim era Rua das Flores, tem uma Rua das Flores, né? Tem várias Ruas das Flores no Brasil. Você fala, mas Lua das Flores, parece que a pessoa errou ali, né, na fonética. Mas tem uma explicação logo no primeiro parágrafo do livro, dizendo que o mês de maio, quando aparece a Lua no mês de maio, é o momento em que há uma transição ali de estação do ano, e as flores, algumas flores daquele pedaço, daquela região, acabam morrendo quando essa lua aparece. Ou seja, essa lua mata as flores. Então aqui uma associação, a lua que mata as flores, a Lua das Flores, e os assassinos que começam a matar nesse momento aí, nessa primavera, vamos dizer assim, que acho que é maio de 1921, onde as mortes, oficialmente falando, começam a acontecer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, acompanhe todos os links que nós temos aqui e na descrição do vídeo, como clubes de leitura, os livros que eu escrevi, o nosso perfil no Instagram. Ajude aí a Acrópole a crescer. Se você já leu esse livro, se você assistiu ao filme do Martin Scorsese, escreva aqui nos comentários o que você achou dessas obras. E também diga se você gosta de resenhas assim, de livros de não ficção, e se você costuma gostar de histórias sobre povos nativos. Escreva também pra gente aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.